Boa noite, professora. Boa noite, turma. Gente, eu me chamo Júlia Amada e agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre empresário individual. Bom, empresário individual é uma empresa que você pode abrir sem sócios, você pode abrir sozinho. Essa é uma empresa indicada para pessoas que querem abrir micro ou pequenas empresas. Como eu já falei, não precisa de sócios, você tem que ter uma idade mínima de 18 anos ou você pode ser um menor emancipado. Bom, outro fato importante para o empresário individual é que a empresa só pode passar para outra pessoa em caso de falecimento. Outro fato bastante importante é que toda pessoa que ela tem uma empresa individual, ela não pode ter vínculo ou associar o seu nome a outra empresa. Ela não pode ter outro tipo de empresa. Se eu tenho uma empresa individual, eu não posso ser sócia de outra empresa. Eu devo continuar essa empresa individual ou fazer um encerramento dela para poder ser sócio e abrir outra empresa que meu nome esteja vinculado a ela. O empresário individual corresponde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela sua empresa, ou seja, é uma empresa ilimitada. Olá, vou falar um pouco sobre as atividades permitidas ao empresário individual. Então vamos lá, né? Me chamo de Liane, né? Vou falar sobre esse assunto um pouco, né? Resumidamente, né? Sobre ele. Não vou estender muito porque tem os outros companheiros que vão dar a continuidade do assunto, né? Com outros temas. Então, elas estão a advocacia, a engenharia e arquitetura e esses regimes jurídicos se enquadrando na categoria de tributações do Simples Nacional. E vamos lá. E quantos funcionários pode ter, né, na empresa individual? Pode somente se contratar apenas um funcionário. Por quê? Para receber o ateto categoria, e o empresário individual não tem limite de colaboradores, certo? E para se tornar um empresário individual, como que funciona? Para se tornar um empresário individual, tem que ser maior de 18 anos. E também não se enquadrar em nenhuma hipótese alguma de incapacidade para exercer os atos da, da incapacidade para exercer os atos da vida civil, conforme prescreve também os artigos do 3º ao 5º, né, do Código de 2002. O que é necessário para ser um empresário? Para ser um empresário, você precisa o quê? Se formalizar em pedido de registro, né? E o empresário individual é necessário fazer um registro junto ao comércio do seu município, né? Ou da sua região. Então, optar pelo quadramento, né? Como microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Então, e mais adiante, né? Qual o faturamento máximo para o empresário individual? O empresário individual, ele tem que ter um faturamento maior do que R$ 81.000 e menos de 360 mil por ano. Pode ser enquadrado como empresário individual de porte de microempresa, né? É isso aí. Maior de que o faturamento tem que ser maior, né? E menor de que 360 mil. Por quê? Para um indivíduo ele ter um porte de microempresa. Se ultrapassar, né, não vai ser uma microempresa, né? E não vai ser uma empresa individual, né? Porque aí vai estar ultrapassando. É assim que funciona a empresa individual. Tem que ter aí um mínimo de um funcionário e tem que bater essa meta, né? Não pode passar também. E é assim que eu entendi. E obrigada. Vamos lá, agora a gente vai entrar no assunto de sociedades empresárias. É interessante a gente fazer essa introdução justamente para tentar entender melhor, de forma mais abrangente, como uma sociedade empresária funciona. Até mesmo para facilitar a escolha do empresário em qual tipo de sociedade empresária cabe melhor a ele para facilitar o sucesso da empresa. Então, para resumir, o conceito o conceito principal da sociedade
empresária é a união de pessoas legais e capazes, onde essas pessoas elas vão a um objetivo em comum, em busca, muitas vezes, do lucro. E os recursos que essas pessoas elas vão receber, elas podem ou não dividir em partes iguais. Tudo isso vai estar escrito, né, explicando no contrato social. Então, mais à frente, nos vídeos, vocês vão perceber que cada sociedade empresária ela tem uma questão que trata de determinada situação para caber em cada empresa. Oi, meu nome é João Fernandes e agora eu vou falar sobre alguns tipos de sociedade empresária. O primeiro que eu vou falar é a sociedade anônima. Esse é o tipo mais comum aqui no Brasil e ele se divide em 2 formatos: cotas abertas e cotas fechadas. Cotas abertas é quando as suas ações, que ele se divide em ações, quando suas ações podem ser comercializadas, quando querem comercializar suas ações na Bolsa de Valores. E cota fechada é quando optam por não comercializar. Comandita por ações. Comandita por ações é considerada uma sociedade híbrida, porque ela possui características da sociedade anônima e da comandita simples. Nessa categoria de sociedade, vai ter o acionista diretor, que é aquele que tem função administrativa, aquele que vai responder ilimitadamente. Entendeu? Todo mundo já sabe o que significa responsabilidade ilimitada, né? Mas se não, responsabilidade ilimitada é quando você tem que responder com o seu patrimônio se ocorrer algum problema e a empresa não tiver capital suficiente para isso. Você vai ter que entrar no seu patrimônio para responder. E o acionista comum, que é aquele que não tem função administrativa e a sua responsabilidade é limitada. O seu patrimônio fica bem ali bonitinho, ninguém mexe. Sociedade em conta de participação. Essa categoria, ela não vai ter personalidade jurídica, ou seja, ela não vai ser ali registrada na junta comercial. Se precisar, se você quiser, você pode fazer se você quiser, nem é obrigatório você fazer um registro no cartório de documentos. Então, nessa categoria vai ter 2 tipos de sócio, assim como na comandita por ações, que é o sócio ostensivo, que é aquele que participa ativamente, aquele que tem função administrativa também na empresa, e também o participante oculto, que é aquele que só vai integralizar o seu capital, comprar sua ação, e ele não vai ter participação alguma na empresa, não vai interferir. Boa noite, meu nome é Natália, irei falar de algumas sociedades empresárias e vou começar com a sociedade simples. A sociedade simples é onde os sócios executam as próprias atividades. Por exemplo, um advogado e um médico, por mais que eles contratem alguém para ajudar eles vão executar a atividade, o próprio serviço. Agora eu irei falar sobre a sociedade cooperativa. Nessa sociedade é obrigatório ter no mínimo 20 pessoas para formar a mesma. Ela é organizada de uma forma muito democrática na questão da economia. Ela também permite a participação de todos, mas sempre pregando pelo respeito dos diretores e devedores de sócios. Sociedade comandita simples. Ela não é uma sociedade muito utilizada, pois ela se divide em 2 categorias dentro da sociedade, que é os sócios comanditários e os sócios comanditados. Os sócios comanditários, eles só fazem parte do capital social da sociedade. Eles não fazem parte da administração da mesma. Já os sócios comanditados, eles fazem parte tanto da administração da empresa como do capital social. E isso eles têm uma responsabilidade ilimitada. Agora irei falar sobre a sociedade de nome coletivo. Sociedade de nome coletivo, ela está disciplinada nos Códigos Civil, entre o artigo 1039 a 1044. Ela é uma sociedade que tem como característica a responsabilidade solidária e ilimitada entre os seus sócios. Sócios aqueles que só podem ser pessoas físicas, não podemos ter pessoas jurídicas. E nessa sociedade, um sócio pode ser seu administrador.
e o poder desse sócio e dos outros sócios serão disciplinados no contrato social. Bom, o tema deste vídeo é operações diversas de habilitação. Para que serve essa habilitação? Ela serve para exportação, importação ou internação. E para que a pessoa jurídica, né, essa pessoa jurídica possa realizar operações de comércio exterior, é necessário uma prévia da habilitação do seu responsável legal, a própria pessoa, o próprio empreendedor, né? No caso seria a pessoa física, no Siscomércio. E em regra geral, o credenciamento de seus representantes para atuarem nesse sistema. Entretanto, para algumas operações, a pessoa jurídica estará sendo dispensada da habilitação, por exemplo, exportação ou importação ou internação não sujeitas ao registro no Siscomércio, exportação, importação ou internação realizadas por intermédio da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, nesse caso, essas empresas já estarão dispensadas. Tem muitos outros exemplos, mas enfim. Tá, existem a primeira forma de obter essa habilitação é via portal habilita. Mas o que ocorre? Caso você tenha algum problema, você será encaminhado para o DDA. O que é o DDA? É o dossiê digital de atendimento. E lá você vai conseguir obter a sua habilitação. Claro que existem alguns pré-requisitos, né, para obter essa habilitação. E acredito que depois de 6 meses, se você não tiver tido nenhuma importação ou exportação, acredito que dentro de 6 meses essa habilitação perderá a sua validade. Tá, agora existem 4 formas, 4 modalidades para você obter essa habilitação e elas são específicas. Existe a ordinária, a simplificada, a especial e a restrita. E elas variam conforme o tipo de operação e do interveniente, conforme no que mais você atua, né, no caso. Então, nós vamos começar pela ordinária. A ordinária, ela é mais destinada à pessoa jurídica que atue habitualmente no comércio exterior. Nessa modalidade, a empresa está sujeita ao acompanhamento da Receita Federal, com base na análise prévia da capacidade econômica e financeira. Existe a habilitação simplificada. O que é isso? A habilitação simplificada serve para pessoas físicas, as empresas públicas ou sociedades econômicas mistas, as entidades sem fins lucrativos e também para pessoas jurídicas que se adequem às seguintes situações, como obrigadas a apresentar mensalmente a declaração de débitos e créditos tributários federais, que é o DCTFC, conforme o artigo 3 da Instrução Normativa da SRF. Construída sob a sociedade anônima de capital aberto, bem como as suas subsidiárias integrais, habilitadas a utilizar o despacho aduaneiro expresso, linha azul, né, no caso, e que atuam exclusivamente como pessoa jurídica economicamente. Claro que tem muitas mais outras, mas vamos passar para o próximo. Existe também a habilitação especial, que ela é mais destinada aos órgãos de administração pública direta, autarquia e fundação pública, órgãos públicos autônomos e organismos internacionais. A habilitação restrita, ela é tanto para a pessoa física ou jurídica que já tenha operado anteriormente no comércio exterior, exclusivamente para realização de consulta ou retificação de declaração.
uma pequena observação, que a escolha da modalidade de habilitação mais apropriada para aquela empresa é de sua livre e total, sua inteira responsabilidade. Ao optar pela modalidade simplificada para operações de pequena monta, o contribuinte fica desonerado de apresentar uma série de documentos, além de ter seu pedido analisado em no máximo 10 dias. Em contrapartida, submete-se a restrições daquela modalidade. É isso.